Vamos gravar esse vídeo para mostrar para vocês no detalhe como eu fiz a barra de acabamento dessa colcha. Podem ver que esse aqui é o lado direito, ó, tem a cor, e do lado avesso é outra cor. Não tem viés no acabamento, então eu vou explicar bem direitinho para vocês como eu fiz essa barra aqui. Eu vou fazer só num bloco, porque seria muito demorado fazer numa peça grande, mas o processo é o mesmo, só vai aumentar o tamanho, tá? Então aqui, olha, nós vamos começar do lado avesso. Aqui, o tecido pro lado avesso, tá? Vou pegar 2 pedaços, aqui 2 tiras, aqui eu cortei de 7 centímetros, mas vocês podem fazer a largura que precisarem, por exemplo, para preencher o tamanho da colcha. Se ela é para ficar 2,30 m e vocês estão com 2,10 m de blocos, vocês colocam uma barra de 10 centímetros de cada lado, tá? E assim por diante, tá? Então aqui eu vou costurar. Ó, vou colocar direito sobre direito, desse lado e do outro lado. Vou colocar o alfinetinho. E vou passar a costura de meio centímetro. Passar bem essa parte, tá? Dos 2 lados, mas deixa virado assim, porque agora nós vamos emendar a manta. A manta é só sobreposta aqui. Eu não costurei junto aqui, não costurei, porque na hora que fosse virar, isso aqui ia ficar muito volumoso, tá? Então é só colocar em cima, aqui, e passar uma costura juntando a manta. Ó, agora quando eu virar para lá, ó, não vai ter esse volume excessivo aqui. Eu vou só passar o vincador. Aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Vocês provavelmente vão ter que fazer emenda, né? Provavelmente não, com certeza vão ter que fazer emenda no tecido e na manta. Porque a colcha geralmente tem 2 metros, 2,20 m, 2,5 m e o tecido só tem 1,5 m, tá? Vai ter que ter emenda, mas ela não vai aparecer, tá? Isso vai ficar muito discreto. E não tem como não ter emenda, tá? Aqui, agora, antes de ir para a próxima fase, para o próximo lado, tem que refilar para não ter aquela bolha lá no canto depois. Então, alinhar com os blocos e só cortar esse excesso. Porque cortar certinho demais antes de costurar, eu não gosto. Eu prefiro fazer isso aqui depois. Ó, pronto. Agora nós vamos fazer a mesma coisa desse lado. Vou pegar os 2 tecidos.
Vou ver se tem o suficiente, né? E vou... Outro lado. Nunca se esquece, direito sobre direito, olhar bem, porque tem tecidos que são muito parecidos avesso com o direito, tá? Na hora não percebe, mas depois que tá costurado, fica parecendo um molde. Opa, é pra cá. Força do hábito. Virar para fora. Agora temos que refilar bem essa parte, deixar bem reto. Então, por onde nós vamos se basear? Na costura aqui. Essa próxima parte agora é um pouquinho mais complicada por causa do tamanho e tudo, mas vocês vão ver que o resultado final fica realmente muito satisfatório. Porque agora nós vamos de novo para esse lado e vamos pegar o tecido que nós vamos usar que vai fazer o acabamento da frente. Esse eu cortei 1 centímetro maior, tá? Porque ele vai ter que fazer a bainha depois, tá? Então, para ficar uma coisa um pouco mais tranquila de fazer, é melhor que tenha um pouquinho mais de tecido do que só meio centímetro, não é? Então, nós vamos passar para cá e vamos fazer a mesma coisa agora do lado de cá. Nós vamos prender aqui. Nós vamos ter que fazer igual, um quadrado igual esse aqui. Então, nós não vamos começar da ponta. Nós vamos ter que fazer a emenda antes. Deixa eu tirar. Nós vamos cortar deste tamanho aqui, mais a margem de costura, tá? 2 desses e 2 do tamanho do lado maior, tá? Eu vou ver se eu consigo explicar bem para não deixar dúvida. Aqui, ó. Meio centímetro a mais aqui e meio aqui. Vou fazer um igual desse do outro lado. Aqui no pequeno até é mais fácil de fazer, mas vocês vão ver que na colcha grande
Vamos brigar um pouquinho com a colcha para fazer, mas vai dar certo, tá? Então, 2 partes iguais e agora 2 iguais a essa aqui. Agora nós vamos ter que montar um quadrado igualzinho assim. Então, eu vou ter que emendar isso aqui, mas eu não vou até o final, eu vou deixar 1 centímetro aqui aberto, tá? Então, eu não vou fazer fechado até o fim, já vou deixar 1 centímetro aqui sem costura, tá? Isso eu vou fazer neste lado, neste aqui, nos 4 lados. Já vou alfinetar para não perder a sequência. Aqui. Para nada ficar torcido. Então é ideal vocês colocar a colcha no chão ou em cima de uma cama para fazer essa parte aqui, para deixar tudo alfinetado quando forem para a máquina. Não se perder e não sair uma parte torcida. Então, vou costurar aqui. Eu vou até 1 centímetro. Então, eu já vou dar uma marquinha aqui. Vou até aqui. Pronto. Retrocesso. E deu. Agora, esse. Com os 4 cantos costurados, vai voltar lá para a colcha e vai alinhar em cima dela, colocar, alfinetar direitinho, tá? Aqui vocês vão entender melhor o motivo daquele 1 centímetro não costurado, porque agora eu vou ter que aqui, ó, abre a costura e aqui, se tivesse costurado até o final, eu não ia conseguir virar esta bainha para dentro, ó. Essa parte aqui, vocês podem passar a ferro primeiro, todo esse centímetro aqui, até chegar no outro canto. Abrir a costura e virar. Aqui. Isso nos 4 cantos. Abrir a costura e virar pro lado certo. Aqui, ó, fazer a bainha, tá? Nós vamos alfinetar toda a volta. Não economizem nos alfinetes na colcha, tá? Porque é grande, é fácil de sair do lugar. Aqui, como é pequeno, eu vou colocar só alguns. Agora vamos costurar toda a volta. Não é bom começar no canto, comecem no meio.
Agora eu vou explicar por que não começar no canto. Porque o tecido, ele cede, ele parece que tem vida, né? Então, quando chega o andar da máquina, às vezes empurra um pouquinho pro lado de cá, e daí sobra. E se tu já costurou aqui, vai ficar uma preguinha aqui no canto, tá? Então, desse jeito, não tem problema de dar isso, ó. Aí chega aqui no meio, esse problema não acontece. Agora nós vamos passar tudo para o outro lado. Nós vamos cortar o excesso aqui nos cantinhos. Vamos, ó, coloca o dedão dentro do canto e com o indicador já empurra tudo pro outro lado, ó, aí o canto fica bem perfeitinho, tá? Vai fazer isso em todos os cantos. Desvirado tudo, agora nós vamos passar para abrir bem essa costura aqui, ó, para deixar bem na beiradinha. Então, isso só acontece e fica perfeito passando a ferro. Aí já vamos aproveitar e dar essa dobrinha de 1 centímetro para a bainha. Olha aqui que lindo que fica essa barra, né? Eu faço, depois disso, o ponto invisível aqui, tá? Que eu acho que fica mais limpinho, não... Mas se gostar, se preferir, não quiser passar o trabalho de fazer toda a volta com ponto invisível, passa uma costura bem na beirada, ou até para acertar melhor, um pontinho decorativo da máquina, tá? Que fica, usa a cor da linha da barra, tá? E aí já finalizamos a colcha, então, né? Aqui, fazer isso toda a volta. Passado toda a volta, vai colocar uns alfinetes, tá? Para deixar dobradinho, e eu vou mostrar aqui como se faz o ponto invisível, tá? Mas como eu já falei, para quem preferir, pode passar costura. Eu prefiro o ponto invisível, tá? Eu vou colocar o nó, vou começar lá dentro e vou sair bem aqui na dobra onde eu passei. Agora, ó, no mesmo lugar que eu saí aqui, eu vou entrar no bloco, cuidando para não atravessar ele, deixar a agulha entrar no meio da manta. Dou um pontinho e saio. No mesmo lugar que eu saí, eu entro no outro lado, dou um pontinho. Pode usar fio duplo, como eu tô usando aqui, que não vai aparecer. O ideal só é usar a cor do tecido. Saí aqui, vou entrar no mesmo lugar, bem na dobra do tecido. Ó, não fazer pontos muito grandes, mas também não precisa ser
um em cima do outro, tá? Um pontinho, cuidar para não atravessar. E assim faz toda a volta. Sai aqui na dobrinha do tecido e entro no tecido do bloco, porque a intenção desse pontinho é emendar a barra no bloco. Então, eu tenho que fazer um ponto no bloco e outro ponto na barra. De vez em quando tem que soltar, segura e dá uma puxadinha para isso ficar bem firme. Então, olha aqui, é invisível, por quê? Porque não aparece a linha em momento algum, tá? Então, aqui, ó, saí aqui, o último que eu fiz foi na barra, eu vou entrar no bloco. Pontinho. E agora na barra. Ó, e fica bem aqui na dobra, dentro da dobra. Assim vai fazer até o final. O que nós acabamos de fazer foi, então, esta barra de acabamento que faz a volta na colcha toda. Que é begezinha aqui, combinando com a parte da frente. E aqui eu fiz bordô para combinar com o verso, né? Então, vocês podem ver que não é tão difícil, mas assim, na colcha grande vocês vão ter um pouquinho mais de trabalho por causa do tamanho. Mas vai ficar linda.